Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade de estarmos aprendendo com as escrituras de nosso Deus, amém? Nós estaremos finalizando hoje 2 Coríntios, que termina no 13. E olha que a palavra de Deus diz: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, e da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está com vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos. E vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam as saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Graças a Deus, meus amados, aqui a gente vai vendo, né, a despedida aqui de Paulo, dizendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, o poder da verdade. Ele enfatiza aqui, né, o que nós somos diante da verdade, que é a palavra de Deus, né, liberto das amarras do pecado. O cristão, meus amados, deve viver fundamentado na verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. Então a gente vai vendo aqui que em 2 Coríntios 13, Paulo ele exorta os coríntios a estarem atentos, né, destacando que Jesus Cristo está entre eles. Ele fala sobre o poderoso princípio da verdade e declara aqui que não podemos nada contra ela, apenas a favor dela. Quem pode ir contra a palavra de Deus? Ninguém tem o poder, ninguém tem condições. E ele encerra aqui com recomendações aos irmãos, né, aconselhando eles a aperfeiçoarem o amor e a comunhão uns com os outros. Então, meus amados, ele começa aqui, Paulo começa a dizer aqui nessa carta, né, algumas recomendações para os cristãos que estavam lá em Corinto, né, mas dentre elas ali se destaca o poder da verdade. Paulo diz que nada podemos contra ela, somente a favor dela. Apesar de todas as lutas e adversidades, né, que o apóstolo estava passando, estava enfrentando para anunciar o evangelho, ele estava certo de que nada poderia impedi-lo. Meus amados, quando nós estamos no foco, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, estamos sendo obedientes a Deus, meus amados, nada pode nos enfrentar, nada pode nos derrubar. Amém? E era isso que Paulo tinha a certeza no seu coração, né? Que ele estava certo de que nada poderia impedi-lo de expandir o reino de Deus através de sua vida. Então a verdade do evangelho é o poder de Deus. E o apóstolo João também inicia o evangelho que leva o seu nome de autor, nos mostrando que Jesus é o verbo de Deus e que se tornou homem, né? O termo grego para o verbo é o logos. E dentre o seu significado está a palavra. Jesus é a encarnação da palavra da divindade. Jesus é o verbo. Jesus é o que se manifestou em carne, a palavra. Então, no trecho de João 14,6, o Senhor Jesus declara que Ele é a verdade. Ou seja, nada podemos contra a verdade em todos os sentidos. É literal, mas especialmente no que se refere à verdade da palavra de Deus. Ela é absoluta. Ela representa a vontade de Deus, o nosso Deus eterno, sobre nós, todos nós seres viventes. Todos os decretos e desígnios de Deus, meus amados, se revelam por meio da verdade de sua palavra. Amém? Sendo assim, então, eu e você, todos nós, precisamos guardá-la em nosso coração, guardar a palavra de Deus, a verdade, praticar e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Quer dizer, nós estamos sendo ensinados para ser praticantes da verdade e compartilhar a verdade com os demais que estão à nossa volta, amém? Então isso é o poder do evangelho, né? Apenas ela tem o poder de restaurar as nossas vidas.
Todos nós precisamos da verdade, sermos restaurados pela verdade, pela palavra de Deus. A verdade do Evangelho nos liberta de todas as amarras do diabo e do pecado. Por meio dessa verdade, meus amados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.